Juventude, ativismo e internet. Pautas que estão em destaque por conta do grande número de movimentos e manifestações que estamos presenciando nos últimos tempos. Nós fomos às ruas acompanhar os protestos, entrevistamos pesquisadores, autoridades e os próprios jovens para compreender que juventude é essa, que através das redes sociais se organizam e tentam mudar o país. Mas afinal de contas, o que é ser jovem? De quem estamos falando quando pensamos em juventude? E de que maneira o jovem de hoje em dia se relaciona com a internet? Acompanhe com a gente a primeira parte do programa. Há quem diga que juventude é uma questão etária. Pessoas entre 16 e 29 anos são jovens segundo a PEC da Juventude, aprovada pelo Congresso em 2010. Já para o IBGE, pessoas entre 15 e 24 anos são consideradas jovens. Mas será que é apenas a idade que define quem é jovem e quem não é? Para muitas pessoas, juventude é um estado de espírito. Não depende de idade ou conceitos pré-definidos, e sim do comportamento. As opiniões são diversas e os conceitos muitos. Mas até que ponto é possível definir o que é ser jovem? Ser jovem é um estado de espírito, talvez. É uma fase de experiência, uma fase de renovação, uma fase de tentativa, de erro. Ser jovem é um estado da vida. Acho que é um período de transição em que tu faz vários experimentos na tua vida, profissional, sentimental. É ter bastante vitalidade, sair bastante para festas. Tu não é nem adulto e não é mais criança também. Mas uma construção de ideologias, uma construção de vivências. Eu acho que o jovem ele vem com essa coisa mais de querer mudar o que está estabelecido. Os jovens sempre foram atores de mudança na sua sociedade, né? na sociedade. Os jovens sempre procuraram transformar as relações sociais nas quais eles estavam inseridos. E sempre, cada vez mais, construíram formas novas de relacionar-se com as sociedades. E isso, para a sociedade que nós temos, que tem no capitalismo e no consumo um foco muito grande, os jovens acabam sendo sujeitos muito potenciais, porque eles estão sempre produzindo coisas novas. O jovem hoje, assim como em toda a história, ele é uma pessoa que está em busca de um novo mundo, ele está construindo o mundo dele, né? Uma pessoa que tem um pouco mais de idade, ela está lá conformada, fazendo aquilo que ela fazia, e muitas vezes já é assim, é isso que eu tenho que fazer. E o jovem, por outro lado, está procurando, não, eu vou ter que fazer tal coisa, eu quero fazer do jeito que eu gosto, e então ele começa a procurar uma série de maneiras de fazer com que a vida dele seja algo mais agradável. A ideia de que esse é o momento em que o sujeito está com as coisas em aberto, né? O indivíduo tem a possibilidade de escolher, de testar, de experimentar e, se não der certo, começar de novo, né? Então, essa grande qualidade é o que é valorizado, né? Porque eles estão nessa fase de, entre aspas, ingresso de um mundo adulto. Então, a juventude, os jovens, eles estão ali nessa coisa, estudo, trabalho, lugar na sociedade, a formação de família, assumir a sua própria identidade. Então, eles estão vivendo a tensão de começar a fazer parte dessa sociedade. Tem autores que discutem assim, que hoje a gente tem várias juventudes, a cultura juvenil ela é muito ampla, não existe um verdadeiro jovem dos dias de hoje. Claro, se for definir por espírito, um Plínio de Arruda Sampaio é jovem até hoje, que tem mais de 80 anos, mas é um cara que tem um espírito conectado com a juventude, ainda que em idade não seja, ainda que talvez até em gostos musicais, talvez não seja, não sei do que o Plínio gosta. Se for considerar espírito, né, como a pessoa se sente, eu espero ser jovem também até os 80. Então, por isso que se torna tão difícil a gente conseguir definir hoje exatamente o que é ser jovem. Porque já não é mais uma questão etária, você não é jovem pela sua idade. Você poderia colocar que a juventude é uma questão de identidade, de sentir-se jovem. Mas isso também é algo muito subjetivo, porque daí eu abro a possibilidade, por exemplo, de alguém que tenha 60 anos sentir-se jovem e identificar-se com a juventude. Então, isso também é algo que complexifica. E a juventude ela se tornou um valor da sociedade. Vocês nunca escutaram assim, ele tem 60 anos, mas ele tem uma cabeça jovem, ele é um cara legal. Quer dizer, se ele tiver uma cabeça de 60, ele não é um cara legal.
Então, assim, isso me incomoda, tu entende? Pensar, não, ser jovem eternamente se buscou uma obsessão, entende? Em termos, assim, não só de posicionamento, a maneira de se vestir, os cosméticos, então a gente quer buscar uma eterna juventude. Os jovens estão na vitrine da sociedade, os jovens estão na vitrine social. Tudo que eles produzem, tudo que eles vivem tem uma atenção muito grande, porque tanto as crianças quanto os adultos acabam referindo-se no que é produzido por esses sujeitos para também referenciarem suas vidas. Pesquisadores apontam que não é mais possível tratar a juventude como um grupo homogêneo e semelhante. Há a juventude da periferia, a juventude do centro da cidade, a juventude rural, aquela que só estuda, aquela que só trabalha e a que fazem as duas coisas. A seguir, vamos começar a compreender como esses diferentes tipos de jovens se relacionam com o mundo à sua volta e como eles interagem com a produção cultural do país. Vamos discutir também a importância da apropriação tecnológica por esses jovens, não apenas como consumidores de conteúdo, mas como produtores. Então a gente percebe assim, que existem N coisas que vão caracterizando os jovens de atualmente. Mas a gente não pode também pensar que há uma homogeneidade nessa juventude. A gente não pode caracterizar ela como algo universal. Juventude é uma palavra antiga, né? A gente tem que falar de juventudes, né? Juventude rural, juventude urbana, a juventude que, enfim, que se relaciona com o hip hop, com o funk, com os povos de terreiro, juventude indígena, né? Veja só a diversidade de jovens no Brasil. Provavelmente, certamente, eles não pensam a mesma coisa. A condição de ser jovem numa periferia é diferente da condição de ser jovem num bairro de classe média em Porto Alegre ou num bairro de classe alta. Essas relações elas mudam de acordo com o espaço geográfico que você está colocado. E as formas como ele vai viver essa juventude é diferente. Então, por exemplo, na periferia, o trabalho, a renda é essencial para os jovens, porque você não consegue ser jovem se você não tem recurso financeiro. Então eu não consigo ter o celular que conecta à internet, eu não consigo ir para a festa, eu não consigo comprar o tênis, eu não consigo me vestir num determinado estilo se eu não tenho acesso material a isso, se eu não tenho condições financeiras para isso. Então, para ser jovem na periferia, ele precisa trabalhar. E aí você vai olhar quais são as relações de trabalho que eles estabelecem, né? São relações transitórias, precarizadas, são serviços sem carteira assinada, é um bico que faz aqui, é um bico que faz ali. Então tem arranjos muito diferentes nessas classes mais populares do que em outras classes sociais. A gente percebe que existe um setor na sociedade que se destina e se preocupa com políticas públicas para crianças e adolescentes. No entanto, os nossos governantes e as pessoas que estão nesses cargos não percebem que as práticas instauradas para a realização de trabalhos com a juventude não dialoga hoje com o mundo contemporâneo. Então, o que a gente vai ver, por exemplo, e em grande escala dentro desse cenário, é corte e costura, né? Panificadores, né? Então o pessoal fazendo massa, produzindo pão. Esses jovens, eles muitas vezes participam desses projetos, mas para ter vale transporte, para ter uma ajuda de custo, para ter alimentação. Ou seja, aquele projeto que é oferecido pelos órgãos governamentais, eles não têm um significado importante na vida desse jovem. Ou seja, os governantes não perguntam para o jovem o que eles querem fazer. Hoje a periferia ela tem ganho uma visibilidade no Brasil que ela não tinha há 20 anos atrás. Hoje você percebe programas na televisão aberta que falam sobre periferia. Você vê trilhas sonoras de músicas que foram compostas na periferia, tocando nas grandes rádios e nas grandes circulações, nos meios de comunicação. Isso é algo novo da forma como é feito. Eram pouquíssimos os grupos de periferia que chegavam até essa divulgação. Hoje você vê muito mais isso, e muito disso potencializado pelo uso que se faz dessas redes por esses sujeitos. Então está muito presente nesses jovens essa questão das redes sociais, né? Só as formas como eles usam e o acesso que eles têm disso é um pouco diferenciado. E essa formação pelas mídias e para a mídia é decisiva. Realmente eu acredito que hoje a gente precisa de uma formação. Isso que vocês estão fazendo aqui na coberturas colaborativas, esse domínio da tecnologia, você produzir a sua própria mídia, ou seja, um garoto da periferia da favela produzir a informação que vem do território dele, um garoto indígena produzir
produzir um tipo de comunicação sobre, enfim, a experiência deles, né? Isso eu acho decisivo para uma mudança bem radical, né, em relação até à nossa visão de juventude, né? Para a gente descobrir quão diversa essa juventude, como ela vive em situações muito diferentes de precariedade, de trabalho, né? Enfim, né? Quer dizer, obviamente que um garoto da periferia até do Rio de Janeiro, ele tem dificuldades e facilidades diferentes do garoto da periferia lá do norte ou do nordeste, né? Então, eu vejo que a discussão da mídia, a apropriação tecnológica, a formação através da mídia, ela é decisiva para isso que a gente chama uma nova forma de participação política, de cidadania. Eu acredito muito na revolução, nas revoluções, nas transformações a partir do campo da comunicação. A Escola Cinevídeo, ela nasceu pela necessidade de pensar uma educação que fizesse mais significado para o jovem, para o adolescente, para a criança, porque a gente não pode pensar hoje uma sociedade em que a informação é o produto máximo de uma sociedade e o produto que mais produz riqueza numa sociedade, que hoje é a informação. Não podemos pensar uma educação que não estivesse diretamente vinculada com, inclusive, estes instrumentos de informação. Então, pensar uma educação que viesse a dialogar com a realidade da juventude hoje, que está inteiramente conectada com esses veículos de informação, é a proposta do projeto Escola Cinevídeo. Participar do Escola Cinevídeo, para mim, assim, é uma coisa muito importante. Porque como eu vim desde o começo da criação do projeto, tudo, eu pude perceber uma evolução desde o começo, né? E isso ajuda no sentido de amadurecimento pessoal, né? E do próprio projeto. A gente vem desempenhando funções dentro do projeto diárias. O primeiro projeto da escola, dos nossos educandos, foi pensar o que é o sistema socioeducativo da fase. O que acontece com esses jovens que cometeram ato infracional e que estão lá dentro da fase em privação de liberdade? O que é destinado a eles em termos de formação, em termos de ressocialização? Como é que é pensado isso? Isso é uma preocupação que a gente tinha, que a gente levantou a partir de algumas conversas, em reuniões com o grupo, e se decidiu fazer um documentário para tentar saber o que acontece com este jovem que está lá, como é que ele foi parar lá dentro, como é que se cria, não é, um jovem infrator, porque a gente sabe que ninguém nasce espontaneamente e vira um infrator. Então, qual é a responsabilidade da sociedade na construção desse jovem que cometeu ato infracional? O que é feito com esse jovem lá dentro, quando ele está em privação de liberdade? Será que é feito realmente atividades em que ele possa prospectar uma perspectiva de vida futura melhor? O que é feito com ele? Eu, por exemplo, desempenho mais a parte da direção e produção dos curtas, né, dos trabalhos. Então, isso vai te dando vai ficando mais solto na hora de falar, com as câmeras, assim, falar no telefone, falar em público, né? Você perdendo a timidez, vai ficando mais solto, assim, dentro do projeto. O conhecimento que a gente tem também é uma coisa, para mim, muito importante, porque a gente tem contato com pessoas muito importantes também, com juízes, promotores, presidente de projetos importantes, aquela coisa toda. Então, a gente vai adquirindo um conhecimento também com outras áreas, coisas que outros jovens não têm oportunidade que a gente tem estando na Escola Cinevídeo. Quando tu oferece para o jovem um instrumento de poder dentro da sociedade, que são, por exemplo, os instrumentos de produção de informação, ele acaba se empoderando dessas informações e acaba assumindo, não de forma imposta, mas de uma forma natural, porque é concernente a este trabalho, uma autonomia. Facebook, tablets, smartphones, Twitter. Nunca estivemos tão acostumados a falar e ouvir termos estrangeiros como agora. Isso é um reflexo claro do imenso e crescente número de usuários de internet no país. E muito disso é impulsionado pelos jovens, que já estão habituados a usar esses termos desde cedo. O Brasil é um dos países que mais consome internet no mundo. Segundo pesquisas, somos o 7º país mais conectado do planeta, com um impressionante número de 45 milhões de usuários por dia, número que tende a dobrar nos próximos anos. Mas como o jovem se utiliza dessa tecnologia cada vez mais acessível, até que ponto a internet contribui para o seu crescimento e de que forma o jovem também consegue contribuir para o crescimento da internet?
Os jovens hoje utilizam a internet no seu dia a dia, né? Frequentemente, a todo momento, a cada minuto, estão no Facebook, nas redes sociais. A facilidade de encontrar várias coisas nela, né? Tanto conhecer pessoas novas, se manter em contato com os teus amigos. Ela é fundamental porque ela ajuda tanto no ensino como para manter o contato com quem tu não tem tanta proximidade. Então, ao mesmo tempo que a internet tem essa facilidade de aproximar quem está longe, ao mesmo tempo afasta quem está perto. E ela deixa de ser uma ferramenta de apoio para ser praticamente uma filosofia de vida. Assim, as pessoas ultimamente são um pouco escravas dessa internet. A gente tem os dados aí os dados mundiais de acesso à internet, apenas 34% da população está conectada. E isso ainda é uma minoria, né? Então a internet está crescendo bastante, teve mais de 500% de crescimento assim, em 10 anos, de 10 anos para cá. Então é o meio que mais está se expandindo, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem várias dificuldades, né? Além da diferença de acesso, também como eles compartilham os equipamentos para ter acesso, né? Então, assim, a grande maioria dos jovens do Norte e do Nordeste, eles acessam ou compartilhando um equipamento dentro de casa ou em lan house. Diferente de jovens de outras regiões que, mesmo sendo das mesmas camadas populares, têm mais acesso à tecnologia na residência, né? Na verdade, os jovens estão praticando a intrusão digital, a apropriação tecnológica, eles, enfim, se apropriam de toda e qualquer tecnologia que aparece diante deles, né, com um objetivo, seja de se informar, de se formar, de entretenimento, né? Então eu acho que tem uma postura muito ativa dos jovens hoje em relação à tecnologia. Eles não vão esperar o Estado brasileiro fazer a inclusão digital, eles não vão esperar o Estado brasileiro implantar a banda larga, eles vão para as lan houses, eles vão usar o celular, por mais precário tecnologicamente que seja, às vezes vão deixar de comer para comprar banda e plano de internet, porque hoje isso se tornou vital, né? As redes sociais também chegaram na periferia, né? A tecnologia ela também chegou na periferia. Às vezes a gente tem a impressão de que por uma questão financeira eles não teriam acesso a essas coisas. Sim, eles têm um acesso, talvez não um acesso tão qualificado quanto de outros segmentos sociais, né, de outras categorias sociais, mas eles estão também os jovens de periferia também estão na rede, eles também estão nas redes sociais, eles estão na internet. Você vê, por exemplo, emergir determinado movimento de música que surge numa periferia do Rio de Janeiro e que ganha o país. Então, eu acho que a tendência, na verdade, é uma pluralização ainda maior, né, dos diversos grupos ou culturas e subculturas juvenis, né? Então, a gente, para encontrar esse espaço, né, nesse enorme universo aí que se forma, né, a gente vai aparecendo cada vez mais novas identidades, novos grupos com os quais as pessoas podem se identificar ou não. Então, eu acho que existe um paradoxo aí, né? Apesar de cada vez mais pluralizar as formas sociais e elas serem coletivas, como, por exemplo, você tem muitos amigos no Facebook, você participa de muitas comunidades, você está inserido em N participações, em N coisas que são coletivas, ao mesmo tempo elas partem do individual, elas partem de uma individuação do sujeito nessa sociedade. Então, a nossa sociedade, principalmente pelo capitalismo, ela foi tirando o foco do coletivo e focando no sujeito. Então, isso que nós vivemos é parte do reflexo dessa nossa sociedade que coloca no indivíduo e não mais no coletivo o interesse principal. Então, de certa forma, há um discurso de que você deve buscar a tua felicidade individualmente, não coletivamente. Assim, eu acho que as redes sociais, elas ajudam muito, elas permitem uma articulação muito maior, entende? Mas eu acho que uma coisa que é fundamental é sempre colocar o teu nome embaixo, tu ter uma voz, assim, me assusta muito a coisa do anonimato, isso eu acho que é bastante preocupante, assim, de alunos que às vezes, assim, não falam em sala de aula e falam por outros caminhos, entende? Assim, eu acho que não, acho que a gente tem que resgatar isso, assim, a possibilidade de o que eu falar, eu estou assumindo a minha posição, assumir a sua posição, acho que isso é importante. Então não é só uma questão de conforto, assim, o anonimato eu acho mais assustador, aquela coisa, ele pega pesado no teclado, mas não consegue falar o que pensa. Você vê também uma diminuição daquilo que seria uma esfera privada.
cada vez mais nós nos tornamos pessoas públicas, a gente torna público todas as nossas características, a gente torna público os nossos sentimentos, torna público os lugares onde a gente vai, as coisas que a gente come, tudo isso a gente, de certa forma, ao colocar na rede, está tornando público isso. Cada vez que ele se depara com uma coisa que se mostra como um obstáculo para o que ele considera uma vida legal, ele tem a oportunidade de se comunicar com seus amigos e conhecidos, mas com isso ficando à vista para toda a sociedade. Por exemplo, eu tenho 520 amigos, tu tem 630 amigos. Se eu compartilhar uma coisa para ti, ou tu compartilhar uma foto minha, né, que está lá uma informação sobre uma coisa que é, por exemplo, do próprio lixo, né? Os meus 520 amigos e mais os teus 630 amigos vão ver. Então é uma coisa muito mais rápida do que a gente pensa, né? Eu acho que é preciso a gente incentivar essas práticas colaborativas que a internet permite, né? A gente pode produzir nosso conteúdo. Tem uma blogosfera, né, que a gente chama, que é o espaço dos blogs na internet, que é um material muito rico para pesquisa, tem muita mídia independente dentro da rede, então acho que a gente precisa buscar conectar essas coisas que estão, às vezes, um pouco dispersas, assim. Por que a gente continua buscando informação nos portais tradicionais, né? A gente tem muitos veículos alternativos produzindo conteúdo, coisas extremamente relevantes dentro da rede. A internet, o que ela abre? A possibilidade de todo mundo poder falar. Isso não quer dizer que todo mundo vai falar a coisa certa, vai falar coisa certa, vai falar coisa errada, vai falar coisa séria, vai falar bobagem, vai ter de tudo. Mas é o seguinte, quem disse que os donos da fala antes só falavam coisas sérias, coisas importantes e verdade? Eles também mentiam, falavam bobagem, se expressavam mal, difundiam preconceitos, defendiam interesses. Então, nesse sentido, a bagunça da blogosfera, da internet, tudo isso, é uma bagunça bem-vinda. Embora, seguramente, com o amadurecimento, ela vai acabar produzindo coisas mais estáveis, digamos assim. Mas eu acho que para a juventude, olha, é uma coisa extraordinária ela poder falar, chegar longe e não ter que estar pedindo licença a ninguém para entrar na discussão. Eu acho que é um uso muito diverso, uso para entretenimento, uso para formação, às vezes, enfim, claro, né, quer dizer, dependendo da faixa etária, tem muito essa coisa de estar junto, do grupo, né? Uso do celular para você, para fofoca, para a vida pessoal, mas enfim, isso tudo eu acho que é uma forma de aprendizado. Eu não vejo quando as pessoas dizem, mas os jovens usam a internet produzindo uma informação sem qualidade. Mas qualidade para quem? O que é qualidade para mim, para você? Qualidade, talvez, para um jovem, ele está junto do grupo dele, né? Ele está se comunicando, ele está trocando experiência sobre sexualidade, sobre drogas, sobre como as coisas funcionam. Para mim, isso é formação. Eu acho que os jovens são muito mais bem informados do que eram na minha geração. Informados. São muito mais. Tem muito mais acesso à informação. Isso é uma coisa muito positiva. De um modo geral, eu acho que os jovens têm uma formação menos consistente do que a minha geração. A minha geração tinha uma formação, tinha lido mais livros, compêndios, tratados, projetos, filósofos, políticos, etc. Mas informação, os jovens têm mais. Eu acho que os professores têm que aprender com os jovens a utilizar a internet para trazer novos repertórios, para trazer novos conteúdos, porque eles já estão buscando o melhor que os professores. A gente tem hoje professor analógico, né, e estudantes digitais. Né? Então, eu acho que hoje a gente precisa ter essa relação entre até o professor e o aluno mais horizontal, porque eu acho que os jovens têm muito a ensinar para os professores. Não, eu acho que uma coisa que a gente tem que considerar também, assim, em geral, não nas redes sociais, assim, mas eu acho que nos veículos os veículos de massa, os veículos de comunicação, as revistas principalmente segmentadas, assim, ó, como elas têm uma forma estereotipada de falar com o jovem, assim, eu acho que isso é bastante complicado, assim, sempre associando o jovem à futilidade, à festa, ao consumo exacerbado a todo momento, assim, e a gente sabe que existem várias formas de ser jovem, mas parece que na comunicação sempre é uma coisa estereotipada que aparece a juventude. Então, ao mesmo tempo que a gente fala que existem várias formas de ser jovem, que não existe a verdadeira juventude, parece que é sempre a mesma que aparece na mídia, parece que é sempre a mesma que aparece nos veículos de comunicação segmentados. Assim. Isso eu acho que me incomoda um pouco como professora do curso de comunicação, que pudesse pensar outras possibilidades. Assim, tem muito jovem que é engajado, tem muito jovem que gosta de poesia, tem muito jovem que gosta de arte. Assim, ó. Esses jovens eles quase não se veem representados. Então a gente escolhe a comunicação para quem a gente quer conversar. Aquele jovem mais estereotipado esquece todos os outros. Eu acho que isso é complicado também. Assim, ó. E eu acho que isso
as redes sociais permitem, sim, mais esse direito à representação, entende, com mais facilidade. Isso me parece extremamente interessante das redes sociais, assim, tu consegue te organizar e se representar também, acho que isso é fundamental. Há diversos tipos de juventudes e várias formas de ser jovem. A internet acaba sendo um ponto de encontro e também de conflito entre essas diversas identidades e formas de ver o mundo. No próximo programa, vamos ver como a internet e as redes sociais potencializaram o ativismo político, ampliando debates, identificando anseios e contribuindo para a organização que ganhou as ruas. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.